para lermos a palavra, dedicar. Eu convido os irmãos que abram a Bíblia em 2 Crônicas. Crônicas é no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 24. Essa leitura, este capítulo é um dos capítulos mais bonitos deste livro de crônicas, do 2 Crônicas. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar e que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazemos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todos, ó Judá,
e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Amém? Senhor Deus, Pai querido, pedimos já pela segunda vez que o Senhor esteja falando conosco, com os nossos corações, Senhor. Tanto possa estar atuando nas nossas vidas, da nossa boca possa sair somente aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Amém? Irmãos, o tema que eu vou dar para a nossa meditação, nós vamos reconhecendo o poder de Deus. Essa mensagem que nós lemos, esse capítulo que nós lemos, como eu já disse, é um dos capítulos mais lindos que existe, que tem no segundo livro das Crônicas, porque fala de um rei chamado Josafá. Quando Josafá começou a reinar, ele tinha 35 anos. E reinou em Judá 25 anos. E quando ele terminou, ele tinha 60 anos, né? Mas Josafá teve um período brilhante, assim como também teve período de grandes dificuldades. E Josafá estava lá no seu reinado, na sua casa, no seu palácio, tranquilo, né? Como muitas vezes nós estamos em casa tranquilos, sossegados, né? E de repente chega alguma notícia
que nos deixa apavorado. Isso aconteceu com Josafá também. Josafá estava lá tranquilo e de repente vem alguém dizendo: olha, vem vindo um batalhão aqui para lutar com o seu exército. Mas é muita gente, é muita gente. O seu exército é pequeno diante daquele povo. E qual era o povo? Era o povo moabita, era o povo amonitas, aqueles povos que quando Moisés estava passando, eles não permitiram Moisés passar no território deles. Mas Deus teve misericórdia e deixou aquele povo ali. Mas era um povo terrível, era um povo terrível. Então Josafá ficou com medo, porque é povo sangrento, povo que queria brigar, povo que queria matar, queria acabar com o exército de Judá. E Josafá ficou com medo, ele ficou assustado, como nós ficamos nos dias de hoje, quando nós recebemos notícias ruins, né? Não sabemos o que fazer, mas Josafá não fez isso, como muitas vezes nós fazemos, que ficamos loucos e queremos fazer da nossa maneira. Josafá parou e pensou: eu preciso trazer o povo perto de mim para que possamos fazer um jejum. Olha que decisão linda, um jejum. Nós temos que fazer esse jejum com um objetivo. Um jejum pedindo a Deus misericórdia para que nós possamos vencer esse exército que vem vindo nos acabar. Então ele apregoou um jejum para todo Judá e para Jerusalém. Então todo o povo, ouvindo o chamado de Josafá, se apresentaram diante do templo para ouvir o que Josafá estava falando. Josafá estava pedindo um jejum. Mas ao mesmo tempo que ele estava pedindo um jejum, ele estava pedindo também para o povo orar. Olha que ligação. O meu jejum tem que estar ligado com a oração. E a oração de Josafá, ele começou assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste... Eu vou começar vocês. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos nossos céus? Olha que lindo como ele começou a oração dele. Ele está mostrando, está falando: Senhor, o Senhor não é o Deus, o Criador de todas as coisas. E continuou lá no 6. Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então Josafá, na sua oração, ele estava mostrando para o povo a grandiosidade de Deus, que aquele povo iria fazer o jejum, mas na confiança que o nosso Deus estaria respondendo à oração. É assim que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Esse jejum que nós não aprendemos ainda a jejuar, todo nosso jejum tem que ter um objetivo. Eu tenho que falar com esse Deus poderoso. É muito diferente do jejum que eu faço quando eu vou fazer exame de sangue, não é? Nós não nos preocupamos, nós não falamos nada, mas o jejum que o Senhor Deus quer de cada um de nós é aquele jejum que eu preciso estar junto com a minha oração. O meu pedido de oração tem que caminhar junto com o meu jejum. E o jejuar é a maneira de nós tirarmos alguma coisa daquilo que nós gostamos. É o presente, a nossa vida, é o dia a dia, é o presente nosso, é a realidade nossa. Mas esse tirar, é o deixar de fazer. Mas atrás do jejum está o meu pedido, a minha oração, o meu reconhecimento que eu não posso fazer nada sem o nosso Deus. Por isso, quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do
Senhor que fez os céus e a terra. E Josafá estava fazendo isso para que o povo entendesse que estava tudo perdido. Mas para os nossos olhos, os olhos dele, que o exército era maior. Mas para Deus não tem nada perdido, porque não existe impossível para o nosso Deus. Era isto que Josafá precisava fazer com que o povo entendesse. E é isso que nós precisamos entender hoje, quando nós estamos, como costumamos dizer, no fundo do túnel, que não tem mais esperança. Nós temos que lembrar que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos ouve, porque Ele não é surdo. Ele não é como nós que fingimos que não ouvimos, fingimos que não vemos. Não, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está aqui. Ele é todo-poderoso. Ah, é esse Deus, é o Deus de Josafá. Então Josafá pediu em oração. E hoje, que é o dia de missões, que nós estamos orando para missões, Josafá pediu para que Deus socorresse diante daquela situação tão difícil. E ele continuou lá fazendo a oração, mostrando que aquele povo moabita já havia perseguido, que eles agora queriam acabar com o povo de Deus. Mas enquanto eles estavam orando ali no templo, no versículo 12, ainda ele continua falando assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazemos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ah, esse versículo é aquele que quando a gente perde o ânimo, né? Mas ele diz assim: não há mais força, eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem de lutar. É muito difícil, Senhor, porque a multidão é muito grande. Nós também estamos nessa situação. Senhor, eu estou desesperado, eu não sei como agir. Mas nós sabemos que os seus olhos estão postos em nós. E para Josafá, ele diz: e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E nessa tarde, irmãos, nossos olhos possam estar olhando para o Senhor, clamando para o Senhor, para Ele nos socorrer. Pai, hoje está tudo legal, né? Mas de repente as coisas não estão tanto como nós queríamos, não é? Mas então nós não podemos deixar de olhar para o nosso Deus. Não podemos deixar de clamar pelo nosso Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós. E enquanto estava Josafá orando, o Espírito Santo falou com um sacerdote, com o sacerdote Jaziel, e falou nos ouvidos dele. Olha, Jaziel veio e trouxe a mensagem que o Espírito Santo falou para ele. O 14. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação, olha, no meio do povo, sobre Jaziel, filho de Zacarias. E Jaziel disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Então este sacerdote vai dar agora a mensagem que o Senhor está mandando para aquele povo. Ali tinha homens, mulheres, crianças. Olha que ele diz, olha a mensagem: não temais. Isto para o povo e para Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que versículo maravilhoso, quando nós estamos achando que tudo está perdido, como Josafá estava morrendo de medo, a mensagem do Senhor vem e fala: não tenha medo, você não vai lutar a peleja, a luta é minha. A luta é minha. É isso que nós precisamos ter a certeza e confiar.
Ah, o Senhor está falando para mim, para vocês. Não tenha medo. Não tenha medo desta luta. Eu é que vou lutar para vocês. Olha que delícia. Nós precisamos ter essa confiança. Nós ficamos desesperados, precisamos tomar remédio para dormir ou para conter nossa emoção, não é? Mas se nós pararmos e ouvirmos esta voz do Senhor, não temais, não tenha medo, não tenha medo e nem fique assustado. Olha, duas coisas que acontecem conosco: não tenha medo e não fique assustado. E a gente tem as duas coisas, não é mesmo? E era isso que Josafá e aquele povo estava tremendo. Por quê? Não tenha medo das coisas que vêm diante de vocês. Não tenha medo desta multidão, pois a luta não é sua, a peleja não é sua, senão de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos querer passar na frente do nosso Deus. Nós temos que lembrar esta mensagem de Josafá. Não tenha medo, espera. E a peleja, a luta não é sua, é de Deus. Eu tenho que esperar. E Josafá ainda, olha, ele jejuou, ele orou, e agora vem a outra parte importante. Olha aqui, amanhã descereis, encontrareis eles, e aí eles teriam que fazer toda a caminhada. Só que aconteceu uma coisa, olha, então, eu vou só repetir 18. Então Josafá, depois que ouviu toda essa mensagem, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Nós não devemos esquecer quando a gente recebe a bênção. Só que, olha, para completar, quando eles desceram para lutar, veja o que aconteceu. Os levitas, eles eram cantores, eles se prepararam, enquanto o exército estava descendo, olha, levantaram-se os levitas dos filhos de coatitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel. E sabe como eles louvaram o Senhor? Com voz muito alta. Olha, que lindo. Então eles não cantaram baixinho, não, eles sabiam que o Senhor estava na frente da peleja, na luta. Então eles já estavam louvando ao Senhor. E eles cantavam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então eles não falaram baixinho: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade. Louvai ao Senhor. Eles gritaram, a palavra do Senhor diz que eles cantaram em voz alta. Esse é o coração de gratidão. Então perceberam? Jejum, oração e louvor, agradecimento. E eles continuaram lá olhando, e o exército estava junto, e o povo estava junto. E no versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade para sempre. Irmãos, e a luta continuou. Eles não fizeram nada, porque os moabitas, aqueles povos que vinham para brigar com o Josafá, com o seu exército, eles brigaram entre si, porque desceu uma tribo do deserto e brigaram entre si. Olha como Deus é maravilhoso. Aqui estava o exército cantando e louvando, e lá, aquele povo que vinha para massacrá-los, estavam lutando entre si. E o final, quando o exército olhou para baixo, ele só viu gente morta, e não usaram uma arma. O que eles usaram? A voz louvando ao Senhor. É maravilhoso, não é? E a mensagem que eu quero deixar no coração de vocês são 3 coisas. Primeiro, jejum. Nós não estamos acostumados no jejum, não é? Poucas pessoas fazem o jejum. Nessa época de quaresma, de 40 dias antes da Páscoa, a gente ouve muitas pessoas: estou fazendo jejum, eu estou jejuando. Mas esse jejuar
tem que ser como Josafá fez. É um jejuar consciente, pedindo, colocando o meu objetivo diante de Deus. Não só o jejum, mas eu tenho que estar orando. Olha como uma coisa liga ao outro. Oração é jejum, oração. Porque jejum sem oração fica vazio. Não há sentido. Então eu preciso estar ligado. Jejum, oração, com o meu pedido. E como eu vou aguardar a luta? Como eu vou aguardar? Louvando a Deus. Não reclamando. Ah, Senhor, até agora o Senhor não me respondeu. Há quanto tempo que eu espero esta resposta? Não é isto. Então eu tenho que estar louvando. E ele fala assim, louva em voz alta. Chega em casa e louva, Senhor, ainda não recebi a resposta que eu queria. Eu fiz jejum, estou orando, estou na torre de oração, meu pedido está na salva. Mas eu não vou reclamar, eu vou louvar ao Senhor. E nessa tarde, irmãos e irmãs, é que eu coloco para vocês, para guardarem no coração. Não desanima. Tem até um hino que diz, não desanime ao coração, né? Mas o nosso dever é dever de jejuar, de orar e de louvar. São 3 coisas, um ligado ao outro, que a gente possa caminhar e aprender a orar, a jejuar, orar e louvar. Eu tenho um cântico lá que eu pedi para o nosso irmão colocar.